Alô, nossos familiares. Eu hoje vou falar um pouquinho da origem da nossa família e das suas atividades no Brasil. Mas falando em Brasil, temos que primeiro falar da Alemanha, porque eles são originários da Alemanha. Isso aconteceu porque houve uma certa época em que no Brasil estava faltando mão de obra e o governo estava procurando pessoas para virem aqui ao Brasil. E uma das formas seria procurar na Europa. E nessa procura se descobriu que havia muitos alemães que estavam desempregados em função do término do período das grandes batalhas na Europa. Napoleão Bonaparte tinha sido assim, eliminado do contexto mundial por ter sido derrotado. E com isso muitos dos seus soldados, que eram de origem alemã, foram também dispensados e voltaram para as suas famílias. Mas surgiu um grande problema. As famílias haviam tomado conta das terras que eles tinham, estavam plantando tudo, e essa turma toda que voltou da sua função de soldados, eram mercenários, eram remunerados para isso, e começaram a ficar sem emprego. Eis que então alguém se lembrou de que no Brasil estavam precisando de mão de obra, estavam precisando de pessoas para trabalharem, porque aqui ainda era muito difícil a situação. Então, realmente foram convidados alemães para virem até ao Brasil. Foram procurados na Alemanha, eles lotaram um navio de colonizadores, assim eram chamados, e que vieram aqui para o Brasil. Então receberam terras onde poderiam exercer as suas atividades. Essa chegada de alemães veio mais para o sul do Brasil. Em primeiro lugar porque aqui no sul era uma região um pouco mais fria do que no norte. No norte do Brasil era uma região muito quente e os alemães não suportavam muito isso. Então eles vieram para o sul do Brasil porque o clima era mais favorável e aqui havia também terras disponíveis. E então chegaram em Porto Alegre e ali foram recebidos e foram levados para as suas terras. Na ocasião receberam trechos de terra gratuitamente, porque o Brasil ficou contente que eles vieram para o Brasil. Uma região que mais foi atingida com isso foi São Leopoldo, depois foram para Santa Cruz, essas regiões que hoje ainda são bastante conhecidas pela população de origem alemã, que existe nessas regiões ainda. Eles chegaram, receberam as suas terras e começaram então a exercer as suas atividades. Isto foi um grande progresso também para o Brasil. Eles ficaram satisfeitos porque receberam as terras onde poderiam trabalhar e começaram o seu trabalho nas lavouras e na criação de gado, e começaram também aos poucos se multiplicar. Essas famílias tinham casais, tinham filhos, os filhos depois se casaram também, e de repente a terra ficou um pouco escassa que eles tinham.
Em resumo, pode-se dizer que eles não conseguiram mais sobreviver na Alemanha. E então, ao vir aqui para o Brasil, era um novo mundo para eles, porque havia então grandes extensões de terra que eles poderiam usufruir, e também realmente muitos deles enriqueceram, e muito também gradativamente as pessoas deixaram a agricultura e começaram a instalar as primeiras indústrias também. E isto trouxe progresso para as regiões onde eles estavam estabelecidos. Principalmente, eles tinham preocupação com a farinha, porque eles precisavam fabricar a própria farinha. E também tinha a necessidade de ter madeira para construir as suas casas, precisariam ter uma máquina para cortar as tábuas, para cortar as peças. Então começaram a surgir as famosas serrarias, né? E começaram aos poucos também a surgir os moinhos, onde eles poderiam levar a farinha, podiam levar, aliás, o trigo e o milho, e daí eles ganhavam a farinha para poder fazer o seu pão, para poder se alimentar, né? Ok, e foi isso que eu podia dizer, só isso que eu me lembro. Eu teria que pegar o livro que eu escrevi sobre esse assunto para saber maiores detalhes, mas como fui pego assim de surpresa, né? Era isso que eu tinha a dizer. Eventualmente eu me lembro de outras coisas, ou se alguém quiser saber maiores informações, a gente um dia pode sentar e pegar o livro que eu escrevi, e a gente também pode pesquisar junto com outras pessoas, pode pesquisar também junto ao consulado, né? Mas o consulado está mais preocupado com a parte política e com a parte econômica do Brasil e da Alemanha. E aquilo que eu conheço era uma questão muito mais familiar e de sobrevivência das pessoas. Tchau para todos.